MSD Preview, informação até você. Não é todo mundo que na primeira eleição já consegue ser eleito vereador. Principalmente porque vereador é com certeza a eleição mais difícil que existe. Ainda mais numa capital. Ele conseguiu esse feito e tem conseguido no mandato um grande trabalho, principalmente com muita coragem em apoiar e ter lado ao ser uma base da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes. Eu falo com o vereador Paulo Landes e se fosse você, ficava no vídeo. Obrigado, feliz aqui pela sua vinda. Você é uma novidade na Câmara Municipal, né, no cenário político de Campo Grande, um cara que tem tido um engajamento muito interessante e a gente precisava trazer você aqui para te conhecer melhor, para a população também ter mais uma forma de conhecer, né, o vereador Paulo Landes e também, principalmente, para a gente dar holofote e alcance a alguém que tem uma personalidade política muito clara, muito honesta, que é o que todo mundo devia ter, mas infelizmente é uma raridade. Seja bem-vindo. E por que para você é tão fácil fazer algo que o cidadão quer tanto, mas que na política, infelizmente, é incomum, quer ter lado, ser objetivo no que faz? Danilo, antes de mais nada, eu quero poder agradecer pelo espaço de estar aqui no MS em Dia, né? Agradecer de todo o coração esse espaço, esse local que tem um grande espaço aqui dentro de Campo Grande. Eu acredito que em Mato Grosso do Sul. Estou muito honrado por esse convite. Essa questão de ter lado, sem sombra de dúvidas, todas as vezes que alguém me perguntar isso, eu sempre vou lembrar dele, né, que é o meu finado pai, juntamente com a minha mãe, quando eu ainda morava aqui no bairro Marcos Alberto. Você foi presidente, né? Inclusive? É, o meu pai. Seu pai foi presidente? É porque nós temos o mesmo nome. Ah, legal. Eu sou Paulo César Landes Filho, e meu pai é Paulo César Landes. Muita gente pensa que você foi, então por conta dele, né? Por conta do nome e tal. Exatamente. E o meu pai sempre nos ensinou isso, desde criança. Eu sempre vi o meu pai e a minha mãe sendo sempre muito justo. Sou professor, então quando você está em sala de aula, você precisa falar o que é certo, o que é errado, honrar exatamente aquilo que você levanta a mão ali, quando você está nos 4 anos do seu... Desculpa, posso dar uma... Pode dar. Quando você está nos 4 anos ali na universidade, você aprende muito isso. Aprende a ser uma autoridade, né? Dizer, mais do que só ensinar ou transmitir algo, o professor, ele é um exemplo, ele às vezes é uma inspiração para as pessoas, ou até um alento, né? Numa sociedade tão judiada, às vezes se for uma escola pública, esse aluno sai às vezes de um lar totalmente desestruturado, e é na escola que ele tem uma referência. Né? Exatamente. Eu fui esse aluno. Fui filho de pais separados, né? Aquela criança que não tinha nem tênis para calçar. Eu estudei aqui na escola Padre José Valentim, ali no bairro Jockey Club, todo o meu ensino fundamental. Eu me lembro que numa crise, como todas as casas têm crise dentro da família, a minha também teve crise financeira. Eu me lembro que na 6ª série, eu não tinha nem tênis para calçar. O meu tênis era mais esburacado do que as ruas de Campo Grande em tempo de chuva. E aí tênis emprestado, como que era? Não, eu lembro que eu peguei algumas moedas e um mercado que tem até hoje ali no bairro Marcos Alberto, onde eu morava, chamado Mercado União. Eu lembro que eu peguei algumas moedas, fui até esse mercado e eu comprei uma fita. E aí eu pedi pro dono do mercado, seu Luiz, uma caixa de papelão, ia para casa, eu coloquei o tênis em cima, desenhei como se fosse a palmilha, porque todos os dias quase que eu voltava, meu pé voltava cortado, ou a meia já tinha acabado por conta do asfalto. Colocava o papelão dentro, como fosse a palmilha, e fechava, envelopava praticamente o meu tênis com essa fita. Isso durou uns 3 meses. Então, sobre essa questão de ser justo, eu poderia ter me perdido, eu poderia ter ido para o mundo das drogas. Meus pais se separaram quando eu era ainda praticamente adolescente, para a juventude. Eu poderia ter me revoltado. É isso que eu ia falar. Você podia se revoltar, ter que não merecesse isso, ou principalmente o pior de tudo, aceitar que isso fosse o seu destino, algo que não foi, e graças a Deus você está aí podendo influenciar a vida de tanta gente com esse mandato. Exatamente. Quando as pessoas falam assim, porque a pessoa é branca... Não, até pessoa branca eu não tive privilégios.
né? Porque é muita... As pessoas fazem até numa palavra chula, muito mimimi, às vezes em algumas coisas, né? Eu fui branco, pobre, não tive a oportunidade, mas eu sabia que através da educação a minha vida poderia ser mudada. E foi exatamente na educação que me fez se apaixonar. E hoje, né, eu sou professor por vocação, por amor, por acreditar. A educação acreditou em mim. Os meus professores acreditaram em mim. Então, eles me ensinaram um caminho correto. E isso me fez exatamente com que eu trouxesse para dentro da política a colocar o que é certo, o que é errado, telado e não telado. Não ficar em cima do muro para eu agregar sobre a minha política gregos e troianos. Não, o que eu tenho que fazer é certo como político e ponto final. Independente da direita, da esquerda ou do centro, eu tenho que fazer o que é certo. E ter personalidade é o segredo de tudo isso, né? Até porque, por exemplo, assim, hegemonicamente, ou praticamente hegemonicamente, do meio dos professores, sai gente de esquerda. Exatamente. Né? Nesse Brasil polarizado, que tudo vira uma caixinha, né? Você não é de esquerda, é professor, mas não colocou esse título como vereador, professor. Esse é o Paulo Landes, a serviço da população Sim. de Campo Grande, como vereador. Também da educação, né? Mas de todas as áreas. E assumiu com personalidade ser do Patriota, que é um partido também ligado ao Bolsonaro, Sim. à direita, mostrando que a transformação social a partir da educação não é monopólio de um lado político só, Exatamente. É de todo mundo. Sim. Né? Como que foi também romper essa barreira no universo da educação? Influenciar outros professores, outros alunos? Vai muito pelo posicionamento? De mostrar, é só ter coragem, ter personalidade e mostrar que você não está fazendo mal para ninguém. Exatamente. É a tua proposta. O que acontece muito e que talvez as pessoas elas acabam misturando as coisas, eu sou de direita e sou conservador, só que eu não sou extremista. Eu sei respeitar. Se o Danilo é de esquerda, eu preciso te respeitar. Eu não posso aceitar de goela abaixo, que é o que acontece muito hoje. Se eu não concordo com o Danilo, eu preciso colocar de goela abaixo e ponto final. E eu jamais vou concordar com isso. E eu acredito que isso, na minha área, na educação, acontece muito isso. Essa militância... Mas na educação, por exemplo, você não consegue ensinar alguém de goela abaixo. Não. Imagina um professor de matemática passando uma equação, o aluno... É isso, é esse ponto. Aprendeu? Não aprendeu? Não é assim. Você tem que influenciar, tem que ensinar, tentar tanto quantas vezes for necessário. Assim é implementar uma ideia também. Né? Exatamente. E quando eu falo sobre essa questão de influenciar, por que eu, Paulo, não assumi uma categoria e desde quando eu tomei posse eu falei que eu seria o vereador de todas as classes? Porque todas as classes precisam ser ouvidas de igual modo. Se eu, Paulo, apenas pego a minha luta como professor, mas e aí a enfermagem, e os psicólogos, e as domésticas, porque você acaba se fechando muito mais, né? E às vezes você vai ser a esperança de algum deles. Exatamente. Né? Pelo menos para um começo, não só porque a pessoa votou em você, às vezes a pessoa não votou, mas ela gosta da tua performance como político, acha interessante, e aí ela precisa de alguém para ajudar ela numa situação da região dela. Né? Você tocou num assunto muito interessante. Semana passada, eu escutei alguém me falando assim, mas vereador, você atende fulano, mas fulano esteve com Beltrano, mas... E eu falei assim, antes, 2.103 pessoas acreditaram que fosse possível numa primeira eleição, sem recurso, absolutamente sem nada. Só que hoje eu sou um vereador de 1 milhão de habitantes, de uma capital. Te assusta isso um pouco? Você imaginou isso já um dia? Eu nunca imaginei, por mais que eu sempre gostei, eu fui criado nesse meio, então assim, o que tem muita gente que corre... Você foi líder de classe, por exemplo, lá Exatamente, atrás, no começo, apesar de toda essa situação carente que você falou, tudo, você foi um cara, você tinha um coração voltado para o futuro e a tua visão te salvou. Sim, né? eu lembro que a minha primeira eleição foi na antiga 3ª série, ali na Escola Padre José Valentim, fui alguns anos líder de classe e depois, quando eu me converti ao Evangelho, fui líder de jovens, depois eu me tornei coordenador de jovens, então assim, eu fui me aperfeiçoando nessa questão de um microfone, que tem muitas pessoas, né, que correm, o meu tem que arrancar, né, da minha mão, porque eu me sinto muito à vontade. Então hoje, quando eu encontro alguns amigos da época de escola, do ensino fundamental principalmente, falam assim,
Paulo, na verdade, você já era um político e você não sabia. Eu sempre gostei, sempre fui muito comunicativo, eu sempre gostei de caminhar em todos os grupos, desde da turma do fundão, a turma da elite que a gente falava que era os CDFs da sala, né? Então eu sempre transitei muito bem, e então eles falam exatamente isso. Então, se assustar, você se assusta, porque se você vê um jovem de periferia, de escola pública, de você nunca imaginar, porém, está no meio. Meu pai, eu me lembro, a Ernesto Gás, eu me lembro quando criança, adolescente, tá lá bandeirando, e eu gostava demais. Eu sou o caçula dos meus irmãos. Todos os meus irmãos, meu pai e minha mãe. Então, isso foi muito bom. Mas você olhar que sempre se fala que para você ser um vereador, e é mesmo, a eleição mais difícil de deputado estadual, federal, a mais difícil é de vereador, entre 800 candidatos. Não tem uma fórmula, né? Não. Mesmo quem entra, depois fala, não acredita, olha, ufa, eu entrei. Porque aí você vê... E tem muita gente de fora que era para ter ganho também, sim, né? A questão do suplente é muito dramática do vereador. Exatamente isso, porque assim, as pessoas falam assim, mas você tem que ter família tradicional, ou você tem que ter muito dinheiro. Eu não tinha nenhum nem outro, mas como eu disse aqui, eu sou cristão, e eu sempre acreditei nas promessas de Deus sobre a minha vida, e eu estava debaixo de uma promessa, tanto que eu acreditava tanto na minha eleição, que eu comprei o meu terno, ficou 2 anos, o terno que as pessoas me viram no dia da minha posse, estava guardado há 2 anos em casa intacto. Ou seja, aquele terno azul, ele estava lá guardadinho, da espera. Isso é muito bacana, que eu falo da questão da visão. Mas quando as pessoas próximas a ti falam que você já tinha a atmosfera do político, é muito também de te ver como um instrumento. Você vê o político como um instrumento? Como, às vezes as pessoas querem entrar para a política por conta do holofote, porque acham bonito, porque tem aquele destaque social, e claro, poder é poder, né? Mas o político, ele só existe para ser um instrumento, né? E só persiste no meio se ele for um instrumento. Se ele não for, ele vai embora. Eu estava até falando, essa semana nós completamos 100 dias de mandato. E teve uma parte lá da reportagem que colocamos a nossa fala ali, e eu disse que exatamente o vereador, ele é o mediador entre o executivo e a população. Por mais que o sistema, infelizmente, o nosso sistema, é exatamente assim, quando você está no poder, você tem voz. Senão, você, infelizmente, você entra lá no final da fila e vai esperando. Não adianta eu vir aqui e falar assim, não, porque quando você não é vereador, você é vereador, as coisas... Não, é muito bom ser vereador. As portas se abrem. É uma chance de fazer diferença. Muito, e por mais que às vezes as pessoas te tratam até diferente depois que você se torna vereador, e eu não falo isso com orgulho, até fico às vezes constrangido, mas... Você sendo vereador, você traz voz exatamente lá na periferia. Eu canso de receber, olha vereador, parabéns porque você atendeu. Era muito gostoso receber elogio, mas isso daí é saber que eu estou cumprindo a minha missão. Na tua assinatura da posse, o Carlão faz questão de enfatizar que você é do movimento comunitário. Sim. Quer dizer, colocando que você é como ele, que ele é um cara que até no slogan é comunitário mesmo. Sim. E hoje a gente tem o presidente da Câmara, um cara do movimento comunitário, um cara, como eu falo às vezes, que vai bater laje domingo com a turma que não tem casa, que resolve construir porque ganhou o terreno, ou que às vezes não tem muro, né? Tem casa e ele vai lá ajudar a fazer muro. E não é uma lenda, isso acontece mesmo. Ele podia estar na casa dele vendo um jogo à tarde e ele sai para poder atender essas pessoas mais carentes. Então, meio que um altruísmo e uma vocação de vida, né? Tal. Agora, no meio de tudo isso, de ter lado, de entender que é um instrumento e ser um cara cristão, eu, pelo menos, acredito que nada na vida é por acaso, né? Quis a vida que o Dr. Sandro Benites fosse para CESAL, para fazer um belo trabalho, tem feito, mudado unidades de saúde, equilibrado processos ali, que é uma pasta super difícil, e você pode vir. Inclusive, o Dr. Sandro já foi convidado milhões de vezes para vir aqui, eu já entrevistei ele em outras ocasiões, seria muito bom também para ele poder falar da revolução que ele está implementando na pasta. E na Câmara Municipal, você, além de cuidar da própria vida, do próprio mandato, que o vereador tem que fazer isso, senão ele não volta, você assume uma posição de muita coragem para um novato, que é ser o vereador dos 29 que mais se posiciona pela prefeita Adriane Lopes. Isso parece muito bonito, parece muito romântico, mas não é fácil. Não.
Porque o fato dela ser mulher dá a entender, pelo menos pelo que a gente vê na mídia, na sociedade, que é uma barreira mais para ela, não era para ser assim. Mas só quando uma mulher chega no poder que a gente percebe o quanto que a sociedade é machista. Isso ficou claro até no mês da mulher. E mais ainda, na dificuldade de paciência com relação a coisas que só são realizadas com paciência. Sim. Não é da noite para o dia que a gestão pública dá conta das coisas. Como que foi esse caminho? Porque você, ao mesmo tempo de ser um líder político que ajuda ela nesse sentido, de dar defesa, de fazer amplitude do discurso dessa transformação que ela tem implementada em Campo Grande, você também é um amigo dela. E ela, como todo ser humano, também é uma pessoa que precisa de apoio, né? Ainda mais nesse momento tão complexo, tão difícil. Vai lembrar que Campo Grande está caminhando para 1 milhão de habitantes. Não é fácil tocar uma cidade assim. Exatamente. A Adriane, eu conheço fora da cadeira política, né? Conheço esse casal. Foi exatamente conhecendo eles que me fizeram, pela primeira vez nos meus 35 anos, me filiar a um partido. Hoje nós estamos num tempo bem chuvoso. O que está acontecendo em Campo Grande, eu não me lembro em nenhum momento da minha vida... De tanta chuva no começo do ano. Exato, de tanta chuva como está acontecendo. Campo Grande está avançando. Vou dar um exemplo para você. Essa semana nós tivemos lá um colega de parlamento que foi falar que Campo Grande não estava avançando na questão da educação e da saúde. Eu entendo que a pessoa é oposição. Só que não adianta você fazer oposição, Danilo, por oposição. É preciso trazer a população às claras. Aí é por isso que às vezes as pessoas vão falar assim, mas é porque é base, só fala... Mas eu preciso falar o que está acontecendo. Só nesses três... Jogar para o campo da verdade, o que é bom e o que é ruim. Isso. Né? Senão fica tudo uma dialética. Sim, e aí isso afasta o eleitor do político. Afasta o eleitor da Câmara, afasta o eleitor do Executivo e da política também. E você pensa o quanto de pessoas que a gente vai influenciando exatamente das famosas fake news. Peraí, se eu não concordo e não gosto do Danilo, eu não posso vir me acabar com o MS em dia porque eu tenho algo pessoal com ele. Não, eu preciso admirar o jornalista pelo que ele é. Né? Então, assim, acontece isso muito com essa oposição desse parlamentar, enquanto ele vai vir dizer que porque Campo Grande não está acontecendo as mesmas coisas que está acontecendo no Estado. É uma mentira, foi aí. E outra coisa, eu também não ocupo a tribuna por ocupar. E aí eu fui lá, pedi a fala. Só nesses 3 meses que eu estou como vereador, eu já fui em 6 revitalizações do que está acontecendo na educação, através ali do nosso secretário Lucas. Eu já fui em 6, semana que vem já tem... Tudo gastando pouco dinheiro público, tudo fazendo em tempo recorde, tudo fazendo com alta qualidade. Agora isso não aparece na mídia. Exato, então assim, então eu, Paulo, como sou muito justo também nessa parte, essa é minha obrigação de falar a verdade para as pessoas. E sabe qual que é o melhor? Eu falo, não aparece com o destaque que mereceria aparecer. Aparece, às vezes aparece discretamente e tal, sim, mas isso não chega para o cidadão em geral. Né? E aí o que eu falo? Será que a política vale tudo? Será que eu não posso tirar um pouco da paixão partidária, ou se eu sou oposição ou não, mas falar para a população? Nós já estamos vivendo um momento tão extremo. Por que por mais que eu sou oposição... posso ser oposição lá da prefeita Adriane Lopes, eu tenho que o tempo todo jogar a população contra a prefeita e falar por muitas vezes inverdades? Não é. E sabe o que eu acho mais bonito do que está acontecendo com essas revitalizações? É porque ela escutou os diretores. Quando ela ainda era vice. Exatamente, ela escutou os diretores e ela perguntou o que precisa ser feito na educação. Primeira coisa que os diretores falaram, você precisa investir na reestruturação do que está acontecendo com os prédios públicos das escolas e das EMEI. Ela foi lá prontamente e começou a fazer. Isso vai acontecer em 120, já está previsto. Espero que até o final do mandato dela seja quase as 205 unidades escolares que nós temos. Assim foi também com Todos em Ação. Né? A história de tudo é centro, não, vamos para o bairro também. Ela já começa o mandato dando uma atenção para os bairros a partir dessa ação itinerante. Eu participei do Todos em Ação da equipe e eu sinto muito privilegiado e honrado, prefeita, por eu ter cuidado do gabinete itinerante da prefeita. Eu que cuidei, juntamente com uma equipe, mas eu fiquei responsável. Então, assim, quando a prefeita ela fala que aonde estiver o povo, ali está a prefeita,
É uma verdade, porque a prefeita Adriane, ela foi para as ruas escutar a população. Olha o que está acontecendo na nossa, na saúde ali na CESAL. Olha, eu vou dar um único exemplo de vários do que está acontecendo. A vida toda, quando criança, né, e adolescente, eu fui atendido ali no posto de saúde do bairro Jockey Club. Quando eu nem era nem vereador ainda, quando eu fui lá conversar com um antigo gerente chamado Thiago, tava caindo o teto na cabeça. Isso que eu ia falar. Sempre quando dava uma chuva forte, a gente na redação ficava esperto com alguma possível informação de lá, que sabia que lá era um lugar que dava manchete. Não, e olha, você pensa... É engraçado os prefeitos anteriores não se atentarem a isso. Se a gente na redação se atentava, ponto de alagamento, onde que é o posto de saúde que sempre caiu, lá, já caiu no tal... Não, e fora do que essa questão do alagamento, lá no posto de saúde desse Jockey Club, na farmácia, era uma parede inteira, mofada, e eu falava, gente, não é possível que os prefeitos que passaram não viam isso. O que a prefeita Adriane fez? Quando ela teve a oportunidade de colocar os secretários que ela mesma nomeou, a primeira coisa foi reestruturar. Então, assim, as coisas estão acontecendo, estão avançando. Então, quando eu falo que eu sou mediador entre o executivo e a população, não é somente de levar, mas também de trazer o que está acontecendo de melhor em Campo Grande. Tem coisas para fazer, mas tem muitas coisas para fazer. Mas você acha que a mão não fica um pouco mais pesada, tanto dos adversários, quanto da imprensa, tal? Porque de mais de 90 pessoas que já ocuparam a cadeira que ela ocupa hoje, talvez fique para ela a chance de ser a pessoa que fique mais tempo no Paço Municipal. Sim. Ela ficou como vice 4 anos, mais dois como vice, e agora como prefeita, se ela for reeleita, ela chegará a completar 12 anos no Paço Municipal. Ninguém na história de Campo Grande vai ter tido tanto tempo ali, quer dizer, dentro do poder e acompanhando tudo, e principalmente também seria a chefe do executivo que entregaria a cidade ao seu 1 milhão de habitantes, que é falado há muito tempo e a gente não chega nunca a isso. Esse protagonismo que sinaliza para Adriane Lopes, talvez é disso que tanta gente tem medo, ainda mais esse protagonismo ser para uma mulher, né, que tem uma simplicidade absoluta, né, que pelo fato de não ser personalista, é o grande perigo dela, representa para adversários e até para a política, porque ela força os outros a se reinventarem. Sim, exatamente. A Adriane, ela prova isso exatamente no que você falou, exatamente nos secretários que ela colocou. Você tira da cartola um secretário de educação que ninguém nunca escutou falar. Que é unanimidade hoje. Exatamente. Igual ela. A Adriane nunca foi política. Ela sempre cuidou dos projetos sociais do deputado estadual Lidy Lopes, que é o seu esposo. E quando ela veio, ela já chamava atenção como vice. Tanto, eu vou até contar algo aqui para você. Lá em 2020, não era mais para Adriane ser vice. Era para ser um outro... O PSDB forçou bastante, né? Para ser o João Rocha. Só que eis que fazem uma pesquisa com o João Rocha, que eu admiro muito, né? Meu amigo de parlamento. Um grande político. Nossa, demais. Só que quando fizeram a pesquisa, com ela ou sem ela, na época, o atual prefeito Marquinhos Trade perdia sem ela. Então, assim, ela tem sim as suas qualidades e ela tem o seu potencial. Então a Adriane veio, reinventou, trouxe o Lucas da educação privada, que no começo todo mundo olhou e disse, hoje está todo mundo aplaudindo. Olha aí o Dr. Sandro, que também nunca ocupou um cargo de primeiro escalão dessa magnitude. De repente a Adriane traz juntamente com a secretária adjunta Rosana, que esteve em Brasília, participou efetivamente no governo Bolsonaro e está dando o seu resultado em poucos meses. A prefeita Adriane está completando um ano no cargo dia 2 de abril. Só que os secretários que ela nomeou vai fazer ainda 4 meses, alguns 3 meses. O SAT tem 3, 4 meses, daqueles que estão juntos, né? Tudo está dando resultado. Então eu acredito que esse protagonismo de trazer um desconforto é por ela e pelo trabalho dela através dos secretários que estão atuando como ela pensa, porque
Você falou tudo aqui. Ela faz com que os adversários políticos se reinventem todos os dias. E, por um outro lado, é um fato do que você disse mesmo aqui. Ela tem que provar, por ser mulher, todos os dias que ela é capaz. E o que me faz admirar dela como prefeita é exatamente que ela não tem medo desse desafio. Se for preciso ela provar todos os dias, a prefeita Adriane vai provar todos os dias. Agora, bom, hoje você é vereador, tá bem, né? Tá aí, tá com protagonismo, entrou para a história de Campo Grande. Mas se a gente puxar há 10 anos atrás, você era um cidadão. Sim. E como cidadão, você estava aqui em Campo Grande. Você viu o folhetim que foi da Câmara versus o Executivo, né? Que virou uma novela, Sim. que todo dia também era uma novela, de muita briga, no qual, durante 4 anos, a cidade retrocedeu mais de 10. Sim. Né? E hoje até muito buraco que tem na rua é legado daquela época. Sim. Troca-troca de prefeito, briga, vereador, a Câmara perdeu 60% da sua composição e tudo mais. Naquela circunstância, por conta da briga que ficou generalizada, Campo Grande viu o quanto que custa caro quando o político perde a cabeça. Sim. Sem condenar ninguém. Mas assim, perder a cabeça faz o adversário também perder a cabeça e faz o jogo político perder a sensatez da coisa. O fato dela ter equilíbrio, de você também ter equilíbrio frente a situações que a política às vezes nem tem tanto escrúpulo, tal. Do Lídio também ter equilíbrio, né? De saber levar o barco nas circunstâncias que tem. Qual que é o peso disso para Campo Grande? Você consegue imaginar se eles não tivessem esse equilíbrio, se eles tivessem o mesmo comportamento que outras pessoas tiveram lá no começo da década passada, qual que seria o risco que Campo Grande correria? Muito. O maior exemplo disso tudo, dessa questão do equilíbrio, seja com a Câmara e principalmente com o governo do Estado, é exatamente, se ela não tivesse esse equilíbrio, tinha perdido e muito. O que eu gosto muito e admiro cada dia mais a nossa prefeita é que não tem esse a ferro e fogo. Olha, teve agora... Ela entende a importância do cargo, né? Teve agora essa votação, que foi uma votação impopular. Do salário, você fala? Exatamente. Eu votei contra, e não é só que eu votei contra porque eu sou base. Teve gente que foi base e votou a favor. Eu entendo que todos os servidores, e não é nem que é merecimento não, é direito. Só que nós precisamos ter a responsabilidade. Não adianta, lá em Brasília deu aumento e Brasília não entender que os municípios, até chegar que a parcela do município é muito pequena. As maiores fatias de investimento, de repasse, é do governo do estado e do governo federal. Campo Grande ou os municípios, a parcela é muito pequena. Que é a história do mais Brasil, menos Brasília. Sim. Né? Então, assim, se eu votasse a favor, você imagina o caos que ia causar, porque Campo Grande já está acima do teto de gasto. A prefeita Adriane Lopes pegou já muito acima. Isso que eu ia falar, quer saber, porque como vereador você também fiscaliza a cidade, fiscaliza tudo, né? Que tudo passa pela Câmara numa prestação de contas. Ela realmente pegou uma bomba relógio. Sim. Sem condenar quem veio antes, ou como saiu, o que virou depois na campanha. A questão é a seguinte, alguém entregou a chave para alguém e quando foi abrir lá, era totalmente diferente do que se imaginava. E como vice, ela não participava da situação. Ela era vice, o vice não manda nada. Nada. Ela pegou exatamente... Ela trabalhou 10, 12 meses, assim, para corrigir problemas ainda que estavam todos varridos embaixo do tapete, é mais ou menos isso? Tanto que ela não aumentava salários, ela tentava buscar esse recurso, e ainda voltando sobre essa questão do equilíbrio, se ela não tivesse um equilíbrio, talvez hoje, ela nem, graças a Deus, essa boa relação que ela tem com o nosso governador Eduardo Riedel, que tem cumprido tudo que também prometeu a ela, e olha como são essas questões. São dois caras pragmáticos, né? Tanto ela é muito responsável, muito pragmática, quanto ele também. Ganhou por ser assim. Exatamente. Não é um perfil assim, muito carismático, não é o showman, mas é um cara que vai lá e faz o que tem que ser feito. Sim. Como ela também, né? E eu falo sobre essa questão... Nem que ela é mais carismática que ele, sim. Né? Isso que eu falo. Tudo respeito ao ídolo, ao Raider, ela é muito carismática e tal. Quando você fala assim sobre essa questão do equilíbrio, eu tiro até por mim.
Num primeiro turno estivemos com o candidato, nosso candidato não passou para um segundo turno, né? E se eu olhasse mesmo pela admiração que eu tenho pelo presidente, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, o meu voto na época seria pro Contar. Só que eu parei, analisei, é isso que eu falo para você, que é você tirar a paixão e saber o que é melhor para o seu estado. Quando eu via que o outro candidato não tinha um preparo, não conseguia responder, não sabia o que acontecia no nosso estado, eu falei para mim, tira a emoção, a paixão de lado. Você é um ser político. Eu nem imaginava sentar na cadeira como vereador, e foi isso que me fez colocar na balança então assim, isso tem que começar desde a população. Sim, é isso que eu falo, falta essa conscientização para as pessoas do poder que elas têm, né? Agora, nessa eleição tem o Jair Bolsonaro, que para muita gente perdeu a eleição de uma maneira injusta e que até é contestável essa questão. Esse é o sentimento, talvez, de metade da população, sim, até mais. A gente não sabe o que aconteceu, sim, ao certo, né? Como que é para você ser bolsonarista sem o Bolsonaro no poder? Olha, eu fui eleito, eu não vou nem falar pelas urnas. Fui eleito por lá, né? Fiquei como primeiro suplente por lá. Só que você pensa o quanto que estranho que foi essa eleição, quando nós sabemos que a compra de votos, ela é proibida no Brasil. E você vê um magistrado pedir para a Polícia Federal, lá no Nordeste, que tinha ônibus e mais ônibus, e isso não sou eu quem estou falando, é os próprios nordestinos que filmavam distribuindo dinheiro a rolé, e um magistrado liga lá e fala, não é para fiscalizar. Quando você descobre, você que faz parte da mídia entende o poder que é chegar a mídia até na ponta, quando uma chapa descobre que as inserções em determinados lugares era 200 vezes a menos. Então, isso foi botando em xeque. Eu, como parlamentar... A dupla das rádios, né? Foi esquisito aquilo lá. Então, assim, tudo foi ficando esquisito, de um funcionário que trabalhava em determinado lugar é mandado embora, e aí você não tem mais acesso. Então, assim, é isso que foi ficando... Esse é o sentimento, esse é o meu sentimento até hoje, né? E saber que o Brasil... Pensa, o Brasil avançou em meio a uma pandemia. Nós estamos vendo o resultado agora. Sabe, você tira um Paulo Guedes, um cara expert, PhD e por aí vai em economia. Aí, de repente, você tem um ministro da economia, da fazenda, aonde ele fala, eu não entendo nada de economia. Fiz ali 2 cursos. Então, assim, quando eu olho, eu falei, gente, será que o Brasil é uma piada? Ou será que o Brasil não estava preparado para ter um presidente como o Bolsonaro? Um cara visionário. O Brasil cresceu, avançou em todos os sentidos. Então, assim, esse é o meu sentimento. Até hoje, meu sentimento é de luto, de tristeza pelo que está acontecendo. Por exemplo, o teu partido é o Patriota, sim, né? Talvez é nítido, independente de uns gostarem ou não. Sim. Nunca o Brasil foi tão patriota como ele foi nos últimos anos. E esse sentimento ficou meio de luto depois da eleição, que foi tão difícil, né? Tão acirrado e tal. Você acha que isso é até preocupante para o nosso futuro? Quando o brasileiro deixa de acreditar ou gostar do Brasil? Não só porque perdeu uma eleição, mas da forma como tudo aconteceu? Sim, quando você pega... Por que eu vou falar sobre essa questão da Lei Rouanet, por que eu acredito que muito mais da metade da população aplaudiu o ex-presidente Jair Bolsonaro quando acabou com essa questão da Lei Rouanet e tudo mais. Quando você pega alguns artistas, e eu me lembro até hoje, eu só não vou lembrar o nome dela agora, uma cantora lá nos Estados Unidos, quando ela pegou a bandeira do Brasil, jogou no chão, começou a sapatear e a pisar em cima, quando eles queimam a bandeira do Brasil, que não respeita, que é o símbolo máximo de uma nação, e de repente, dentro das escolas, nós sempre conversamos com os nossos alunos, estamos ali, o hino nacional, a questão do respeito. Olha o que aconteceu agora com essa nova geração, do que é movida somente através... eu não estou falando que isso é geral, mas
Nós estamos formando muitas pessoas somente através da internet. Olha o que aconteceu agora com essa tal de MC Pipoquinha. O que ela falou para um seguidor dela, acabando com os professores, falando sobre a questão salarial. E sabe por que eu não fui nem para a internet falar sobre essa questão? Porque exatamente essa é a geração que nós estamos criando. Nós queremos, por muitas vezes, nós somos até uma sociedade hipócrita, porque nós defendemos algum certo tipo de situação, mas da porta da nossa casa para fora. Para dentro da nossa casa. Você fala da questão do enfrentamento, né? Sim. Então, assim... Que para o professor é um enfrentamento muito mais difícil, porque tem a violência nas escolas, que ele tem que lidar com aquilo, Sim. Seja do aluno com relação a ele, de não respeitar, ou entre os alunos também. Eu lembro que na TV chegava pra gente alguns vídeos de aluno batendo em aluno e batendo a cabeça do Sim. outro lá, às vezes menina com menina, e o professor tendo que lidar com aquela selva, né? Quer dizer, formar cidadão, dar conhecimento, gerar perspectiva, como? E não é problema de orçamento, porque a educação é um dos maiores orçamentos, é questão da nossa cultura mesmo, né? Exatamente. Aí você pega na época, né, candidato e hoje atual presidente do Brasil, quando você olha, me fala em um comício, olha, porque eu estou cansado de ver jovens sendo presos porque roubaram o celular. Peraí, não interessa. Se for uma caneca, vocês trabalharam, vocês montaram todo um estúdio. Não importa qual é a situação que aquela pessoa está passando, porque isso é obrigação do Estado. Tem a Secretaria da Assistência Social para cuidar dessa parte. Então, assim, quando você vê o atual ministro das cidades achando bonito e instigando as pessoas a invadirem, eu não posso trabalhar, eu não posso ter as minhas... Então, assim, isso é muito preocupante exatamente para as nossas gerações. Então, é isso que me preocupa. É ver essas MCs desrespeitando os professores, ministro achando normal o que acontece. Então, assim, ó, é isso que eu falo. O que esperar daqui a 4 anos, e eu espero que tenha eleição, eu espero que o que acontece com os amigos do nosso atual presidente, que o Brasil não aconteça a mesma coisa, porque de começo foi tudo assim, muito mansinho, mas nós sabemos... A democracia ir pro saco? Fora, esse é o perigo, né? Exatamente, fora a mídia, nós sabemos sim o que está acontecendo nos países vizinhos das ditaduras e o que acontece, e se Deus que me livre isso acontece no Brasil? Eu, Paulo, hoje, como vereador, eu não sei se daqui a 4 anos nós teremos eleição. As coisas estão acontecendo muito rápido. Todo mundo não se revoltou no dia 8 de janeiro? Eu mesmo fiquei espantado. Falei, gente, eu não acredito que esses patriotas, nós patriotas, ou nós de direita, estamos fazendo tudo isso. Aí a poeira começa a acalmar, Danilo, e de repente nós começamos a ver na mídia que o atual presidente não quer que tenha CPI para descobrir. Eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Então, assim, é isso que tem acontecido no Brasil. É aquela coisa, é difícil levar o Brasil a sério, né? Agora, assim, bom, hoje você está lá como vereador. Eu falo hoje porque tomara que você fique muito tempo lá, são vários mandatos, mas a experiência é sempre vivida no presente. E você é um cara muito inteligente, dá para perceber que você vive a cidade. Você não vive só o seu mandato, como infelizmente acontece para alguns, né? E vivendo a cidade, você entende o peso das instituições. Sim. Então, se a Câmara está forte, o seu mandato está forte. Se a Prefeitura vai bem, ajuda a Câmara a ir bem, o cidadão entende isso melhor. Agora, quando as instituições não vão bem, quem perde é horrível, né? E a gente está num momento do país que as instituições estão sob cheque. Uma instituição que não fica sob cheque, eu falo uma, mas ela é uma situação pluralizada, são as igrejas. Sim. Que seguram esse Brasilzão que dá errado pra caramba, esse Brasilzão que está indo pro brejo, com os trabalhos sociais, com aquela atenção na própria comunidade e principalmente com situações de alta vulnerabilidade. Porque o próprio Estado sozinho não dá conta disso. O poder público ele não, é muita coisa para ele atender. Sim. E nas cidades que crescem ou nas cidades grandes, é escancarado o aumento da miséria, da pobreza, da dificuldade, que se a ideologia determinar o debate, ela acaba monopolizando isso para a esquerda. Sim. Mas a transformação social, ou ajudar que alguém não passe fome, ou ajudar que uma loja não feche e tudo mais, não é monopólio de ninguém. Devia ser monopólio da praticidade. Sim. Né? Sendo alguém que acredita muito em propósito, Campo Grande tem sorte de ter hoje no comando e ter também gente na Câmara
que se preocupa tanto com a assistência social num momento tão delicado da sua história? Sim. Porque se a gente não cuidar bem, a desigualdade social vai ser muito grande. E aí a culpa não é de A ou B, é culpa de todos nós, porque assim, a sociedade tem que fazer parte dela também, né? E não é fácil, né? Porque a planta da economia aqui, ela ainda gira muito em torno do agronegócio, né? O setor de serviços para empregar, eu vejo assim, tem muitas vagas abertas, mas a própria mão de obra se inserir não é tão simples, depende da educação profissional e principalmente do professor na sala de aula preparar essa mão de obra para amanhã, né? E o problema de uma cidade de 700 mil habitantes, como o André Puccinelli um dia tocou, é um. O problema de 800 mil habitantes, como Marquinhos e Bernal tocou, é outro. O problema de uma cidade de 1 milhão de habitantes, como a Adriane está pegando, é outro, né? Como fazer? Se a gente tem sorte de ter alguém que ficou tanto tempo ligado a essa parte social e que tem um histórico disso também, né? Sim. O Lídio se notabilizou como político por conta do trabalho social, né? Sim. Tanto ele quanto ela, falo ele, porque os dois trabalharam juntos, né? Eles têm... A prefeita Adriane, ela é cristã e de longa data, né? Sim. Muito antes de chegar ao passo. Exatamente. Nós, assembleianos, ela também é assembleiana, eu também sou, só que de instituições diferentes. A prefeita, ela era líder de umas 300 mulheres e eu me lembro que nesses gabinetes itinerantes da prefeita, eu sempre ia captar, conversar com os líderes de bairro para falar do Todos em Ação. E eu me lembro que um dia uma mulher... Que é uma coisa que ela já fez na vida dela lá atrás sem poder. Exatamente. É isso que eu quero falar. É isso que eu vou falar. Não é uma novidade da cabeça dela, não é marketing político. Não, aí chegou uma mulher e falou, olha, eu queria... Você podia dar um recado para a prefeita? Eu falei, que recado? Ela falou, olha, há alguns anos, uns 15 anos... A prefeita Adriane Lopes ajuntou umas mulheres, olha que história interessante, ajuntou umas mulheres e essas mulheres levantaram tudo o que precisava para construir a minha casa. A casa onde eu moro hoje foi construída num projeto através dela dentro da igreja. Olha isso, que legal. E aí ela vai lembrar da Adriane todo dia. E aí eu falei para ela não da Adriane prefeita, mas da Adriane pessoa. Fora da cadeira, exatamente isso. E aí eu falei para a prefeita, prefeita, lá naquele lugar vai ter uma mulher que vai contar uma história para você. E ela falou, só me fala o nome. A prefeita lembrou toda a trajetória, né? O deputado tem ali o Centro de Recuperação Minha Esperança. Que é a história do político que gosta de gente, né? Que já fazia antes. Sim. Então, assim, ó, por isso que eu tenho acreditado e vejo que para eles é muito fácil. Quando ela ainda era prefeita, e na época da pandemia ela era vice-prefeita, e eu estava num CRAS, lá no CRAS Canguru, que faz parte da assistência social. O CRAS é onde atua nos extremos da cidade, em 26 lugares, com o pessoal mais simples, sim, só que no território da pessoa, né? Sim, exatamente. A prefeita, todos, ela sentou com o secretário José Mário, ela abriu alguns polos em alguns extremos da cidade para pegar todos os que estavam em questão de vulnerabilidade na rua. Isso nunca aconteceu, isso foi exemplo para o Brasil, porque veio muitos... secretários de assistência social do Brasil vim saber o porquê que Campo Grande estava sendo referência. Ou seja, ela estava preocupada, vou metaforizar, com o mendigo do bairro. Exatamente isso. A maioria dos gestores, dos políticos, se preocupa com o mendigo do centro. E olha... Que fica feio, ainda mais com Reviva. Ela estava preocupada com essa pessoa mais simples, mais ferrada que estava no bairro. E aí ela abriu esses polos e ela teve o cuidado de separar os idosos, de separar a mulher... O homem, agora se fosse casal, ficava junto. Só que ela conseguiu colocando nos extremos e cuidar. Eu me lembro como se fosse hoje. Porque é um trabalho que as igrejas já fazem, né? Ela já tinha essa expertise da igreja, do trabalho social. Desse chamado. Aí é fácil levar para o poder público, sim, não precisa inventar. Exatamente. É só reproduzir o que você já fez e fazer bem. E aí nisso... Por isso que Campo Grande teve um índice muito baixo de mortes na época da Covid, porque essas pessoas não ficaram vulneráveis. Foram bem tratadas, tendo colchões novos, alimentação 5 vezes por dia. Eu vi isso acontecer, porque eu era coordenador de um CRAS. Então, assim, pensa o quanto que isso é uma satisfação muito grande de você poder ver esse coração voltado, e é exatamente isso, Danilo, eu concordo 100% com o que você está dizendo quando você fala, isso já acontecia antes de estar como um ser político que ela hoje está. Então, assim, isso tudo já acontecia antes, desde a igreja, e ela trouxe, eu falei isso para ela um dia, eu fiz um evento no dia 6
de março, que eu fiz um lançamento do projeto Meseiras do Reino, tinha 300 mulheres ali, e quando eu chamei, ninguém sabia, era uma surpresa, e quando ela chegou, ela ficou lá no cantinho, quando eu falei, gostaria de convidar a prefeita Adriane Lopes, todo mundo... Aí eu falei para ela assim, prefeita, agora conta um pouquinho quem é a Adriane fora da cadeira como prefeita. Você sabe o que eu mais recebi no meu celular? Paulo, como eu julguei essa mulher sem conhecer. Eu ficava vendo muita mídia só se alimentando de algumas informações. Falou assim, eu nunca parei para pensar e saber quem era ela. E eu sou mulher e eu não estava acreditando e dando credibilidade. Isso é muito bom, é muito gratificante. E assim, bom, na Câmara você tem 29, são 29 camadas representadas da sociedade, 20 vários segmentos, né, porque cada um não fica só no seu nicho e tudo mais. E alguns deles fazem trabalho social, outros não, né? Às vezes o cara pode estar ligado só à bandeira. Mas essa situação, como acontece com a prefeita Adriane, de além da esfera de poder, você também ser um cidadão diferente, um cidadão que faz algo a mais da sua demanda principal, também é algo que se cobra dos vereadores, né? Porque é complicado chegar só no ano do voto e pedir o apoio, famoso, né? Parlamentar de Copa do Mundo, de 4 em 4 anos, e mostrar o seu trabalho. E com a história da internet, hoje em dia tem a rede social, que às vezes faz aquela política à distância, tem a transmissão ao vivo da Assembleia, tem a tribuna e tudo mais. Você acha que a Câmara também não poderia investir mais nisso também, da Câmara também para o bairro, até para poder fazer aquela política de uma competição boa? Sim. A prefeita está indo para o bairro, a Câmara também ir, porque também a Câmara também fica um pouquinho muito reservada, encastelada naquela situação, e depende muito do período da tarde ou do momento que não tem sessão para romper isso. E fica difícil para o vereador, né? Sendo que às vezes ele tem que ir mais também para a população, ver a situação, não ir esporadicamente um ou outro, ir lá mostrar buraco na rua, mas às vezes ir em grupo, né? Até a população sentir a presença da instituição e tudo mais. Eu sei que a Câmara tem o gabinete itinerante dos vereadores. Eu ainda não participei, Mas tinha Câmara Comunitária, né, que ia. Não sei o que aconteceu com o projeto que fechou. Esses dias o vereador Carlão falou que vai voltar, né? Os vereadores estando no bairro, escutar. Ainda nesses 3 meses, eu não participei porque ainda não teve. Mas por esses dias mesmo, o presidente Carlão falou que vai voltar, os vereadores vão voltar em massa, em bloco, né? Para poder escutar todas as demandas da população. E eu sempre acreditei. Hoje eu ganho um pouco da credibilidade dos nossos munícipes campograndenses exatamente por conta disso. Porque assim, se o Danilo entra em contato comigo, eu, como vereador, Danilo, nem que eu tenho que te falar não, mas eu preciso te dar uma resposta. Porque naquele momento você pode ficar chateado comigo. Aí talvez você fale assim, que o vereador Paulo ali falou não pra mim, eu vou atrás de outro. E aquele outro vai ser, às vezes, moroso, até você descobrir que era não mesmo, que não dava para fazer, e você passa a admirar o meu trabalho. Então, assim, a população, que eu tenho percebido, não é muito. Você sabia, Danilo? Ela quer pelo menos ter uma devolutiva. Quer ter contato. Porque não adianta, às vezes, eu ir lá com um gabinete itinerante, eu mesmo, eu tô falando por mim, eu ir lá, fazer a matéria, ir lá na casa da Dona Maria, sentar com o seu José, tomar um café, perguntar, olha, anotar tudo, e depois eu não dar uma devolutiva para ele, por isso que a classe política... Ou virar uma indicação, né? Exatamente. Virar uma indicação. Por isso que a classe política é desacreditada, que fala assim, isso é papo de político. Por quê? Por conta exatamente disso, que a pessoa vai lá, vai atrás de você, ninguém vai porque quer, na grande maioria não, ninguém vai num posto, eu não vou num posto de saúde porque eu quero, eu não vou na fila do banco que eu odeio, não vou porque eu quero, eu vou porque eu preciso. E é a mesma coisa a população, às vezes ele só tem você para poder ver aquela situação, e talvez você não dá uma devolutiva, isso é muito ruim, então assim, não adianta qualquer um dos vereadores, começando por mim, ir para o bairro, se nós não darmos uma devolutiva, uma solução. Não institucional, né? Sabe? Ou, posso dizer uma outra coisa? É a mesma coisa eu fazer um monte de lei, mas para quê? Eu tenho que fazer uma lei efetiva, ainda que seja uma por um mandato, mas que vai valer a pena. Não adianta eu ficar ali protocolando. Sabe assim, o famoso encher linguiça? Eu falo por mim. Eu sempre falo isso pro meu jurídico. Não quero que vocês fiquem protocolando um monte de lei. Porque depois vai servir para quê? Aí foi um monte de trabalho, dias e dias vocês pensando, para chegar lá na frente e ser vetado. E não ser tão importante assim para a população. Isso significa estar na política e evitar ser o político de antigamente, político tradicional, né? Quer dizer, manter a simplicidade, não ser picado pela mosquinha azul. Como que você faz para que isso não aconteça? Você citou muito família na sua posse,
né? Você é um cara que está muito viva a tua trajetória, a memória da tua trajetória, pelo que você falou, mas a política é todo dia, todo dia, todo dia. Existe uma pressão, e as pessoas não vão te dar sábado e domingo, vão te cobrar o tempo todo, vão pensar que você já sabe tudo. Como que você faz como pessoa para lidar com esse jogo que não tem intervalo? Você tem algum hobby? Você tem alguma outra coisa que você faz? Tenho. Eu sempre falo pro meu personal, né, que eu não tenho essa vontade de ir para academia. Eu não tenho. Já tem fez um ano que eu estou na academia, mas foi um lugar que eu encontrei. Para achar o seu equilíbrio. Exatamente isso. Ter essa qualidade de vida. Eu sempre falo, Danilo, eu posso chegar 2 horas da manhã e ter que acordar 5 novamente para fazer eu faço com prazer. Eu amo o que eu faço. Eu amo servir pessoas. Isso eu acredito que seja na minha essência, na minha fala, na minha postura. Eu amo fazer. Mas não é fácil. Se você não buscar um equilíbrio, como foi falado aqui, você acaba sim entrando em depressão. Eu vim de uma depressão, eu já tentei suicídio. Você já enfrentou isso já? No ano de 2021 foi o ano mais difícil da minha vida. Né? Eu fiquei 1 ano fora das redes sociais, eu fiquei 1 ano sem atender telefone, eu fiquei 1 ano sem responder o WhatsApp. Eu entrei numa depressão profunda, eu tive crises de ansiedade, eu ficava às vezes dias sem dormir. Quando eu dormia muito bem era 2 horas por dia. Eu fui lá, quase aconteceu o meu suicídio, eu tentei o meu suicídio. Mesmo sendo um cara que temente a Deus e tudo mais, você passou por isso? Passei, e as pessoas têm um salvo engano que principalmente nós cristãos, porque a depressão, ela é a ausência de Deus. Negativo. Eu sempre estive dentro da igreja, mas não essa situação, são a questão de acúmulo, de tristeza. Mas tem a questão orgânica também, né? O corpo também te testa, né? Exatamente. Aí o que eu fiz? Aí eu procurei ajuda, eu tinha muito preconceito com psicólogo. Eu mesmo procurei um psicólogo, eu mesmo procurei um psiquiatra. Fui lá, me cuidei, graças a Deus por isso, senão eu não estaria vivendo esse momento. Hoje com a cabeça muito mais tranquila, muito mais saudável. Então assim, o meu hobby é ir para academia e não é nem por estética, né? Tá certo que conforme o tempo vai passando, poxa, que legal, né? O corpo vai mudando, mas assim, foi muito mais por questão da minha saúde mental. Então você não vai virar um Paulo Musi, por exemplo? Não. Tipo assim, daqui a 1 ano a gente vai fazer a entrevista, eu tenho que arranjar uma cadeira mais reforçada, não vai ter esse risco, não. Então assim, foi isso que me fez não perder a minha essência. Todos os dias quando eu saio de casa, eu sempre converso com Deus, falo, Deus, não deixa eu perder a minha essência, porque foi ela que me fez chegar aqui. Lógico que tem essa questão, se eu não vigiasse, tem hora que o ego quer entrar dentro do seu coração, de você passar com o nariz empinado. Opa, peraí, você veio. A política é uma roda gigante. Hoje eu estou político, amanhã eu posso não estar. Não tem aquele ditado, não sei nem se é um ditado popular que as pessoas falam assim, saiba o que você tem que plantar na sua ida, porque na sua volta você vai colher. E se eu estiver plantando um espinho na entrada e pensa a minha volta, né? Então, assim, eu fico muito preocupado com essa questão. Então, assim, eu tento não perder a minha essência. Eu falo sempre isso para a minha equipe. Às vezes eu brinco assim e falo, meu Deus, eu esqueci que eu sou parlamentar. Porque quando eu vejo, eu gosto de sentar com a minha equipe. Quando eu vou visitar, e é muito engraçado quando eu tô... Porque nesse intervalo de estar com o vereador, eu faço um planejamento, porque eu volto até hoje na casa das pessoas. Chego lá, tem sempre a mãe de amiga nossa, ou de amigo nosso, eu chamo de tia, né? Então tem uma tia que eu chamo de tia Jane, que eu sento e ela fala assim, filho, como que você não mudou? Eu falei, tia, como que eu vou mudar? E sento, e aí eu sento lá no chão, tomo meu café, brinco. Então assim, é exatamente isso, eu só estou político, mas espera aí, eu tenho uma vida fora. E posso falar, para eu poder encerrar essa parte nessa questão da essência, as pessoas, os cidadãos, eles são muito mal acostumados, sabe no quê? É como se ele visse que o político ele também não tem o direito de viajar. Ele não tem o direito de se divertir. Ou vai no restaurante. Ele não tem. É sempre a velha piada de dizer, lá, ó, gastando dinheiro público. Peraí, eu todo dia eu levanto. Não é fácil. Esses dias eu vi alguém falando assim,
Mas esses políticos são tudo isso, são aquilo. E generalizar, Gente, tem o bom político e o mau político. Coloca o nome à disposição e vê se é fácil você ser aprovado por 2.113 pessoas. Não é. Então, assim, quando eu tento não perder isso. Tem dia que eu falo para minha equipe, tal dia, não dia de semana, final de semana principalmente, ou amanhã do sábado, amanhã do domingo, não marca nada. Eu, como sou muito família, gosto de pegar e levar minha mãe para jantar, pego as minhas 4 sobrinhas e o meu sobrinho gostam de sair, porque eu não posso perder esse laço, porque são eles que nos dão força e eu não posso ficar... E é uma maratona, né, Landes? É uma maratona. O que você falaria, cara, assim, você anda muito por Campo Grande, ao ir de um lugar para o outro e passar na periferia, e se você visse um menino lá com tênis com esparadrapo, que conselho que você daria para ele hoje em dia? Você vai fazer até eu chorar. Mas é muito forte isso, cara. Porque assim, a gente pensa que é uma coisa difícil de acontecer, mas tem muita gente que está passando por isso hoje em dia. Eu falaria, tem não é um meme, um vídeo mesmo no Instagram, que a gente vê 2 pessoas caminhando, a mesma pessoa, uma indo e a outra voltando. Aí fala exatamente isso. O que você falaria para o Paulo de 2020? Eu falaria para ele, não desista, deu certo. Né? Então, desculpa. Eu falaria exatamente para esse jovem, para essa menina. Às vezes é uma questão só de tempo, né? Sim, para exatamente não desistir, não se desviar dos seus propósitos, né? Da sua essência, dos seus princípios, e saber que ainda que na dificuldade, na minha dificuldade eu encontrei professores que acreditaram em mim, eu encontrei pais de amigos que acreditaram em mim, eu acreditei em mim, né? A minha família. Então, é exatamente isso, a palavra é exatamente essa, não desista, sempre vai ter alguém, ainda que seja uma única pessoa, que vai acreditar em você. Eu tive algumas, né? Eu encontro professores da minha época de ensino fundamental e até médio, e até da faculdade, que fala, Paulo do céu, valeu a pena não ter desistido de você, né? De ter acreditado. Então, assim, eu sempre fui muito participativo, então eu encontro tanto que daqui a algumas semanas eu estarei indo numa escola estadual de uma professora que foi minha, entrou em contato comigo e falou assim, filho, você não pode vir aqui contar a sua história para os alunos do ensino médio, e você que veio da periferia e de escola pública, você pode contar a sua história para você motivar esses alunos e mostrar que vale a pena. Então, não tem como não ser grato a Deus e olhar para dentro de mim mesmo, olhar num espelho e falar, Paulo, essa palavra que eu vou falar, e não é para se orgulhar, que eu falo assim, de falar, o cara tá sendo prepotente, não, eu olho hoje para dentro de mim e falo, que orgulho que eu tenho de você, porque assim, seja pelo que você passou, né? Não por onde você chegou. Sim. Pela forma como você chegou. Né? Seja a referência dos meus pais, né? Dos meus irmãos, né? Eu tenho um irmão chamado Wilson Landes, que também é uma referência política, que também tem uns projetos assim. Então, assim, vem desde lá dos meus pais, que passou do meu irmão, eu sou mais novo, então passou pelo Luciano, pelo Everton, pelo Wilson, agora chegou no Paulo. E só para eu poder encerrar essa questão de não desistir, quando eu morava aqui no bairro Marcos Roberto e não existia Norte Sul ainda, era tudo beira de favela. Então, nós morávamos na parte alta do Marcos Roberto. Sapolândia, lá. Exatamente, esse era o nome. Sempre... Era Sapolândia, que chamava ali na beira do córrego a favela. E eu me lembro que eu morava na parte alta, quando chovia igual agora, eu lembro como se fosse hoje. Minha mente me leva lá em 1994, 95. Eu lembro que os meus pais e os vizinhos ao redor, eu lembro como se fosse o meu pai tirando a camiseta. Meu pai entrava dentro do córrego com vários vizinhos para ajudar, porque como entrava água em todos aqueles barracos que ficavam ali na beira do córrego, levava coisa... E aí ia lá e pegava o botijão, que pegava a geladeira, o fogão, os utensílios daqueles moradores. Depois, o famoso panelaço, era o vizinho que trazia abóbora, o outro a carne, o outro arroz, o outro macarrão, fazia aquela imensa panela de sopa, e eu via aquela fila interminável. E olha,
igual a multiplicação do peixe e do pão, era exatamente isso que acontecia. E ali, e não acabava, Deus multiplicava ali, então assim, fazendo de coração e sempre, então assim, quando eu vejo alguém, por isso assim que as pessoas hoje me veem, se o Paulo comprou seja um tênis de marca, isso não muda a sua história, né? Não muda, não me preenche, eu não tenho nenhum problema com isso. Se o carro tá limpo, e na época que eu era líder de jovem, eu tinha uma popzinha. Eu ia e voltava com aquela pop, enquanto eu não levava todos os jovens da minha igreja. Então, assim, isso para mim é muito fácil olhar essa parte social. Então, assim, quando eu olho alguém, seja até mesmo um cachorrinho, porque eu acredito nessa causa animal, eu sou uma pessoa que eu não compro, eu só adoto, né, os cachorros que eu tenho. Então, assim, seja por um animal ou por um ser humano, quando eu olho, isso me corta o coração, mas eu não consigo abraçar o mundo. Eu faço a minha parte como parlamentar, como um cristão e como um cidadão, mas eu não consigo abraçar o mundo, né? Então, como você fala assim, seja a Câmara, a Prefeitura, as igrejas, cada um fazer a sua parte, o fardo vai ficando pouquinho, só que não é assim. O órgão público que se vire. Não, isso é parte do vereador. Mas a mãe dele que se vire isso daí, não. Entrar no protocolo, né? Quando eu estava em sala de aula, eu tenho tanto que muitos ex-alunos meus foram efetivos na minha eleição, porque eu me tornei amigo de vários alunos que eu ajudei a enfrentar na depressão, né? Na questão de ensino. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu acredito em pessoas. E aí vai muito da conexão, da paixão mesmo das coisas, né? Quando sai do protocolo, do fazer por fazer, sim, essa é a grande diferença. Legal que agora, assim, quando virem você defendendo, e você está defendendo uma amiga, um ser humano que está ali num desafio enorme, não só defendendo uma política ou defendendo uma chefe de executivo, vou entender um pouquinho mais de ti. Obrigado pela vinda aqui no MS Dia. Eu que agradeço, né? Eu quero poder agradecer. Esse papo passou tão rápido, né? Eu ficaria aqui muitas horas. Obrigado pela sua simpatia, por me deixar à vontade, né? Sem sombra de dúvidas, eu vou sair daqui, vou falar ainda mais do MS em Dia, vou falar ainda mais do jornalista chamado Danilo. Obrigado de coração, estou saindo daqui grato pela oportunidade de deixar as pessoas conhecer um pouquinho mais da minha história, né, de poder falar do Paulo fora do parlamento e também dentro de um parlamento. Hoje a minha palavra é gratidão por tudo, né? Deus abençoe a todos que estarão escutando ou vendo essa entrevista, e eu fico à disposição, seja aqui do MS em Dia e também de todos os munícipes da nossa querida capital morena. E aí, o MS em Dia existe para contar histórias. E acompanhe o nosso trabalho no www.msdia.com.br, no canal do YouTube tem as entrevistas, tem os cortes, também tem muita coisa na rede social, no Instagram, no Facebook do MS em Dia. Até a próxima.